começando mais um episódio do podcast Piscina Limpa, o podcast da revista Pool Life. Eu sou a Silvia e hoje eu vou receber o professor doutor Marcelo Barros de Vasconcelos. Ele é docente adjunto na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e especialista em atividades aquáticas. Juntos a gente vai conversar sobre hidroginástica. Vem com a gente. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Ah, bacana. Pode se apresentar aí para o pessoal, por favor. Legal. Então, eu sou o professor Marcelo Barros Vasconcelos. Eu sou formado em Educação Física, especialista em atividades aquáticas e atualmente sou professor adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ah, bacana. Marcelo, você é especializado em hidroginástica mesmo? Esportes aquáticos no geral? A minha especialização foi, na época, em natação e hidroginástica, era bem específico. Hoje em dia, as pós, elas abrem mais, ou para atividades aquáticas, ou para uma determinada área. Na minha época, que eu fiz, a primeira pós, essa foi em natação e hidroginástica. Ah, entendi. E você tem doutorado também, né? Doutorado também. Também focado em hidroginástica. Tanto o meu mestrado, na área que foi em saúde coletiva pela Universidade Federal Fluminense, e o doutorado em nutrição na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles foram na área de adolescentes, mas sempre com um cunho de atividades aquáticas, de atividade física, de estilo de vida, e depois eu sempre trazia para a área que eu tinha mais afinidade, que era a área aquática. Ah, bacana. E me conta o que fez brilhar seu olho assim para a área aquática? Bem, eu comecei assim a vida na área aquática, né, como guardião de piscina, como guarda-vida de praia, como atleta de natação, me envolvia muito nessa parte de água. E aí surgiu na época da faculdade um estágio na área de hidroginástica. Eu conheci uma professora que era uma referência, ela precisava de alguém para poder ser o estagiário na pesquisa dela de mestrado, a professora Mercedes Nogueira, que é uma referência em hidroginástica. E aí foi uma oportunidade, eu me apaixonei pela hidroginástica, escrevi livros sobre hidroginástica e estou até hoje nesse segmento de água aí, natação, hidroginástica, salvamento aquático, que são as áreas que eu atuo. Ah, então assim, sempre teve presente na sua vida mesmo. Você já trabalhava com isso, sempre trabalhou com isso. Já há pelo menos 20 anos, 25 anos, eu estou ali na borda da piscina, seja como estagiário, como professor, ou como dono de um estabelecimento, uma empresa que eu tinha na área aquática, como coordenador. De alguma forma eu estava ali. Hoje estou como pesquisador, professor na área acadêmica, mas já estive do outro lado, como professor, como coordenador ou como gestor de espaços aquáticos. Ah, bacana. Vamos conversar então sobre a hidroginástica, né? Você escreveu um artigo, né, sobre hidroginástica para Pool Life. E quais os benefícios da prática? Então, é muito legal pensar nesses benefícios, né, para a hidroginástica, que eles vêm a partir da própria propriedade da água, né? Você vai pensar assim da propriedade de pressão hidrostática, que é a pressão de todos os lados que a água oferece. Quando a pessoa entra na água, ela já é bombeada, por exemplo, a panturrilha, que é o nosso segundo coração, as pessoas têm problemas às vezes de varizes, e aí não conseguem ter um bom retorno venoso. Só o fato dela entrar na água, ela já tem a melhora do retorno venoso. Pessoas que têm problemas respiratórios, que têm essa pressão de todos os lados ali, e que já começam a ter um fortalecimento da parede torácica pelo fato de entrar na água. Então, você tem um empuxo, que é a força de baixo para cima, que também vai favorecer esse retorno venoso. Você tem a diminuição de um impacto. Você está com a água na altura do pescoço, você só sente 10% do peso corporal. Então, isso facilita muito pessoas que são obesas, pessoas que têm problemas articulares, a estarem num ambiente onde eles se sentem leves. Eles não sentem a sobrecarga em toda a articulação. Por Então, favor? ela é muito indicada pelos médicos justamente por isso, porque ela reduz
o impacto nas articulações. Então, os médicos prescrevem hidroginástica para todo tipo de patologia, porque é um local seguro, é um local que tem menos impacto, é um local onde as pessoas podem deambular, caminhar, atividade ali com baixo impacto. Sim, porque eu acho que às vezes também tem essa confusão que o pessoal acha que por não estar sentindo ou carregando peso, que ela exerce menos, tem menos resultado, né? Só que na verdade não, é porque a gente percebe menos esse peso, né? É isso mesmo? Estou falando besteira. Sim, sim. Bem observado. A gente percebe menos esse peso e depende muito de como você faz. Porque, diferente de uma aula de ginástica que todo mundo faz no mesmo ritmo, na hidroginástica, cada um pode fazer no seu ritmo. Então, um aluno que faz devagar o movimento de abrir e fechar o braço, ele vai sentir de uma forma. Agora, se ele tenta fazer rápido o movimento, a água vai frear ele, ele vai ter que fazer mais força. Então, tanto um jovem ou uma pessoa forte, assim como uma pessoa já mais madura, de 70, 80 anos, pode fazer dentro do seu ritmo. Então, ela se adequa a todos os públicos. Tanto é que as seleções de futebol, as seleções de vôlei, treinam no ambiente aquático em determinada fase da preparação delas, seja para aumentar a capacidade delas, seja para prevenir as lesões. Por exemplo, a seleção de vôlei, quando vai para a piscina para fazer hidroginástica, vão fazer diversos saltos que ali eles amortecem o impacto e evitam ter lesões no joelho, diferente se fizesse aquele mesmo salto na quadra. Então, numa determinada fase da preparação, eles vão saltar dentro da piscina. Uma determinada fase, num pós-jogo, por exemplo, eles já usam a hidroginástica como uma recuperação ali da atividade que eles fizeram, um regenerativo. Entendi. E no artigo você comentou que existem aí mais de 200 tipos de hidroginástica. Você pode dizer qual a diferença assim, das principais? Algumas estão relacionadas ao próprio material. Por exemplo, hidrobike é uma hidroginástica que é realizada com uma bicicleta dentro da água. Hidropilates é um pilates que é realizado dentro da água. Você tem hidrostep, são steps que são colocados na piscina e você faz aula simulando o step. Você tem hidropower, que é uma aula forte. Você tem hidrogestante, que é uma aula específica para gestante, que ali ela vai trabalhar a respiração, a consciência corporal, fortalecimento da coluna, já que ela sente muitas dores na coluna. Então, você tem muitos tipos de hidroginástica que podem se adequar a cada público. Você tem uma hidroginástica que usa caneleiras dentro d'água, você tem hidroginástica que usam halteres, determinados macarrões, então, luvas. Tem hidroginástica que são hidroswing, que você vai fazer a natação e a hidroginástica ao mesmo tempo. Você tem um modelo que é mais coreografado, um power pool que é coreografado. Então, até esteiras dentro d'água você tem. Então, hoje, o mercado de hidroginástica não é simplesmente uma aula simplesinha para idoso. Não. Existem diversos perfis de aulas de hidroginástica. Praticamente, então, todas as atividades que a gente está acostumado fora da água, a gente tem a modalidade também na hidroginástica. Praticamente, né? Como se fosse dança, a esteira, a bicicleta. Sim, isso mesmo. Você tem hidrodança, por exemplo, como você falou. Você tem hidrogato, que é glúteo, abdominal e perna. Você tem abdominal. Você tem até a musculação dentro d'água. Hoje em dia já existem aparelhos de musculação que são possíveis de colocar dentro d'água. São mais caros, Sim. claro, mas que tem aulas como se fosse uma musculação na água. E ela dá mais resultado, ela força mais ou na verdade é o contrário? Ela vê como o nosso peso fica mais leve dentro da água, né? Ele é mais suave. Qual que é a diferença exatamente? Não, bem legal você perguntar isso. Seja em terra ou seja na piscina, a gente tem uma questão que é o princípio da individualidade biológica. Cada pessoa vai responder de uma forma, seja no ambiente aquático ou no ambiente. Pensando na piscina,
vai fazer toda a diferença a velocidade que ele faz, a zona-alvo que ele vai atingir. Por exemplo, vou colocar um aluno para trabalhar 70% da capacidade que ele consegue. Vai ser diferente se eu colocar ele para trabalhar 90% da capacidade que ele consegue. Então, a gente faz alguns testes antes, faz algumas avaliações, anamnese, para saber o quanto aquele aluno ele pode ali ser sobrecarregado. A gente diz que ele pode estar apto, e aí aquele aluno que pode tudo, ele pode estar apto com algumas restrições, ele pode estar inapto temporariamente, alguma patologia que ele fez que tem que ficar afastado, e ele pode estar inapto, que aí é o caso de uma hidroterapia e não uma hidroginástica. Então, ele pode estar sempre nessas 4 opções. O ideal era que todo mundo chegasse já com a indicação de apto. E aí, então, a gente pode fazer aulas mais fortes, aulas mais intensas. Mas não é assim. Eles chegam, na sua maioria, com algumas limitações e, no decorrer das aulas, eles contam quais são essas limitações e as aulas estão sendo personalizadas de acordo com quanto ele pode receber de sobrecarga. E quem vai percebendo isso, então, é o instrutor junto com o aluno. É isso? É isso. É o dia a dia ali. A gente faz uma anamnese, que é uma entrevista, onde ele vai dizendo tudo que ele tem, de doenças anteriores, tudo, mas algumas pessoas não se sentem à vontade para dizer: eu tenho pressão alta, eu tomo medicamento, eu tenho câncer, eu tenho artrite, porque eles acham que vão ser excluídos ou que não vão ser tratados ali corretamente. Então, só no decorrer das aulas, eles se sentem à vontade de contar realmente o que eles têm, e aí o professor pode trabalhar com mais segurança, que é justamente a proposta da hidroginástica mais segura, de ter algo direcionado, algo mais cautelar, conhecer o aluno, aprofundar, e aí sim, ir gradativamente aumentando a intensidade que ele pode aguentar. Entendi. E Marcelo, tem alguma modalidade aí que você indica para quem está querendo começar na hidroginástica? É. Normalmente, quando a pessoa vai começar na hidroginástica, o professor que o recebe, ele vai colocar ele numa turma normal de hidroginástica, que não vai ter assim um nome específico. Ele vai ter lá aulas de hidroginástica. E ao chegar e passar algumas aulas, o professor pode até indicar, olha, a aula de 6 horas da manhã é uma aula das pessoas que fazem e vão para o trabalho, é uma aula mais intensa, é uma aula que todo mundo está com frequência, está medindo a frequência cardíaca, está controlando a resposta. Se você quiser fazer nessa aula, que é uma aula power, uma aula mais forte, vem nesse horário. Mas se você não pode, continua nesse horário e você vai receber estímulos mais fortes dentro da turma. Então, a gente consegue personalizar numa aula coletiva. Não é porque está na hidroginástica que tem 15 que todos vão fazer o mesmo exercício. Não, eles fazem exercícios diferenciados. A Fernanda está fazendo uma atividade, a Juliana está fazendo outra, o André está fazendo outra, o Cláudio está fazendo outra. A gente consegue fazer isso num coletivo. Ah, entendi. Então, e aí você fala que a hidroginástica então, ela é super abrangente para qualquer idade, para qualquer pessoa mesmo, que tem até a hidroterapia, né, que você comentou. Tem algum perfil é contraindicado? Então, existem pessoas que tomam, por exemplo, beta-bloqueadores, remédios para pressão, eles estão com algum tratamento. Então, essas pessoas elas precisam informar ao professor ali o que está acontecendo. Então, elas vieram, às vezes, de uma cirurgia, e aí elas estão começando um pós-exercício, uma pós-recuperação, que poderá ser feito na água, mas ali elas precisam informar. A gente costuma dizer que não existe exercício contraindicado, existem pessoas contraindicadas para aquele exercício. Então, pode-se pular, pode-se fazer diversas coisas dentro d'água, só que, dependendo da pessoa, ela não vai estar adequada para aquilo, mas na mesma turma está acontecendo um movimento que é adequado. De repente, uma pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, realmente é complicado dela praticar qualquer exercício, na verdade, né?
Isso é muito comum indicarem, né? Vamos imaginar aqui uma coisa pontual, uma lesão no tornozelo, que ficou engessado um tempo, depois ele teve que se recuperar. Se ele foi indicado para hidroginástica, ele vai pagar um valor ali para fazer essa recuperação que o médico. Se ele for para hidroterapia, ele vai pagar 5 vezes mais. Então, dependendo da pessoa, ele acaba optando pela necessidade, ele vai ali cair na hidroginástica. E não é o mais indicado. O indicado seria que ele fizesse algo personalizado ali. E aí tentam se conciliar isso, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que ele fosse, neste caso específico, do pós-recuperação, para a hidroterapia. E após algumas semanas liberado pelo fisioterapeuta, aí sim ele vai começar a atividade dele. Até porque a gente consegue manter o condicionamento dessas pessoas, ainda mais de atletas, fazendo a parte aeróbica, não colocando o pé no chão, correndo na água em flutuação, pedalando na água em flutuação. Então, ele consegue manter o condicionamento cardiorrespiratório dele. Então, quando ele volta, ele não está naquele nível zero ali, não ficou tão ruim. Entendi. Não saber nadar restringe a pessoa de algum exercício, de alguma coisa na hidroginástica? Então, é possível fazer hidroginástica sem saber nadar. Isso é muito comum. Só que, com a evolução das aulas, as aulas não são mais o tempo todo em pé, na vertical. Muitas aulas, a pessoa deita, volta, vira para um lado, para o outro. Então, para essa pessoa, isso pode ser um desconforto, ela pode se afogar, ela pode se desequilibrar, ter que ficar perto da borda. Por isso, a gente faz alguns testes antes, que a gente chama de nível de aquacidade, para ver qual o perfil desse aluno. Se ele tem medo, por exemplo, de tirar os 2 pés do chão, ele coloca o rosto na água, como é que é a aceitação dele enquanto ao meio líquido. Ah, entendi. Então, esse teste de aquacidade, assim que o aluno chega, vocês já fazem isso com ele para saber até onde vocês podem ir, digamos assim. Isso, perfeito. É o teste de primeiro dia de aula. É como um médico que vai receber um paciente ali pela primeira vez, ele afere a pressão arterial, ele pede ali alguns exames, e aí depois de alguns meses, quando volta o paciente, ele diz, ó, quando você veio aqui, sua pressão era 120 por 80, você estava com uma dor de cabeça, estava tomando isso, como é que tá? Então a gente compara e monitora esse aluno e diz para ele o quanto ele melhorou e evoluiu. Não simplesmente fazer exercício, não. Ele chega no primeiro dia de aula, ele é avaliado e ele é acompanhado. E a gente pode dizer para ele, olha, melhorou, você quando chegou aqui ficava segurando na borda, você não colocava o rosto na água, então hoje você consegue fazer os exercícios sem botar o pé no chão, você consegue pedalar sozinho, você consegue ir e voltar correndo. Então a gente mostra também algumas melhoras pontuais. É claro que tem melhoras que não são visíveis. Por exemplo, melhorou o sono, melhorou o sistema digestório dele, melhorou a função. Se nós não medimos ali, não conseguimos comprovar, ele fica assim, nem sabe que aquilo foi pelo efeito da hidroginástica. Ele ter o reloginho biológico, ele conseguir todo dia, 7 horas da manhã, ele ir no banheiro lá, produzido pelo efeito do exercício em si, né? Sim, sim. Então, é bom até para quem está querendo aprender a nadar, né? Porque você já consegue aí ter uma aquacidade melhor. A aquacidade, no caso, digamos assim, um costume com a água, né? Tá certo isso? É, é o grau de adaptação ao meio líquido que gera para ele menos chances de se afogar. Em resumo, é o quanto ele está adaptado ao meio líquido, eu digo que é o nível de aquacidade dele. Todos nós temos um nível de aquacidade, só que às vezes nós não sabemos e nos expomos a um risco, porque eu não sei o quanto de adaptação eu tenho ao meio líquido, que pode ser a piscina, o mar, praia, qualquer meio líquido. Sim. Então, e aí, para quem está querendo começar, então, a aprender a nadar, a hidroginástica é ótima também, né? Para ir se adaptando ao meio líquido. Sim. Meu sogro mesmo começou pela hidroginástica e depois foi para a natação. A minha esposa
também pela hidroginástica, natação, minha mãe pela hidroginástica, natação, meu pai, por quê? Porque a pessoa está em pé e ela está respirando ali sem precisar pôr o rosto na água. A grande questão para muitas pessoas é pôr o rosto na água e ter que respirar ali. Se ela já está se acostumando ao meio líquido em pé, depois vai ser mais fácil ela mudar de decúbito, conseguir ficar em outra posição. E se na água, pontualmente, ela aprende a respirar, seja brincando, por exemplo, fazendo um canudo grande, ó, faz um canudo e solta o ar na água, soltando o ar ali, aprendendo a soltar o ar pela boca, pelo nariz, pela boca e pelo nariz, soltar o ar rápido, soltar devagar, soltar lento, bloquear o ar. Ela aprende diversas formas de controlar a sua respiração no meio líquido. E aí, quando ela coloca o rosto, os olhos, a cabeça, tudo, o corpo, ela não se apavora, ela não fica desesperada tentando se agarrar. Não, porque aquilo ali já faz parte de uma coisa natural. Nem água no ouvido vai entrar. Entrou água no ouvido, ela está tão desesperada, está tão sem aquacidade que ela realmente entra água no ouvido. E é horrível a água no ouvido, né? Ai, meu Deus do céu. Muito ruim de tirar. Agora, em época da pandemia, as academias estão paradas, né? Tem como praticar alguns movimentos da hidroginástica fora da piscina? Ah, legal, bem colocado. As pessoas estão numa migração para águas abertas nesse momento, fazendo hidroginástica em águas abertas. Então, as praias elas estão fazendo na beira, em águas que são mais calmas, em alguns rios, algumas lagoas, locais. Então, tem muita gente praticando nesses outros locais, em função da pandemia. Uma outra opção tem sido as residências, que as pessoas perceberam que elas podem usar a piscina de casa, quem tem, ou do condomínio, para fazer pequenos movimentos, né? Então, não é contraindicado caminhar na água, correr. Aí, as pessoas querem começar já com uma distância muito grande. Se a pessoa nunca correu e, de repente, ela quer correr 10 quilômetros. É Não, isso mesmo. faz na água, começa com 3 minutinhos. Poxa, por que já começar querendo ficar na sua piscina ou no condomínio 1 hora, só porque você está em casa? Não, vou correr na piscina 1 hora. Calma, faz 3 minutos, depois aumenta 5, 7, 10, 12. Quando você vê, você vai estar aí realizando 20, 1 hora, mas sem dores musculares, sem ocasionar lesões, sem ter que ir para o médico, por efeito contrário, de ter feito uma coisa que o seu organismo não estava preparado para aquilo. Então, a indicação de quem vai começar na residência ou na piscina do condomínio, algum local que está ali sem uma orientação, é começar gradativo com distâncias curtas, pouco tempo, né? Não querer recuperar todo esse atraso num único dia, porque você vai gerar uma lesão e aí sim vai ter que ficar parado por uma questão de lesão. Mas fora da piscina, tem como a pessoa fazer alguns movimentos que ela faria na hidroginástica? Por exemplo, a parte de correr, alguma coisa assim, ou você indica algo mais leve para o pessoal? Então, para quem nunca fez nada, eu indico caminhar. Caminhada é uma atividade que não tem contraindicação. É do ser humano, é natural caminhar, deambular. Então, se a pessoa nunca fez nada, vai caminhar. Então, procura um local que você possa caminhar ali, que não tenha ninguém, não tenha aglomeração, vai caminhar. A corrida já é um outro passo, né? É você procurar um calçado adequado, é você procurar entender que tipo de passada você faz para não uma passada muito longa ou correr curtinho, começar apoiando pelo calcanhar, depois ponta do pé. Tem uma forma correta de se correr. Assim, cada um tem uma forma. Tem gente que tem o pé mais para fora, outro mais para dentro, outro pisa chato. Então não dá para prescrever sem ver a pessoa, porque a pessoa pode estar ali com um calçado que vai gerar uma lesão no joelho dela, no tornozelo. Então, correr já é. Agora, caminhar, pode caminhar. Andar de bicicleta, pode andar de bicicleta, que também não vai gerar uma lesão, diferente do correr. Então,
caminhada é uma boa saída para quem, infelizmente, aí não está podendo fazer a hidroginástica na academia, né? Caminhada e pedalada. Pedalar e caminhar não tem contraindicação. A pedalada também, então, entra Pedalar aí. também. Ah, bacana. Corrida, não, porque quem não está acostumado vai ter impacto no chão, tem impacto que aí pode não ser adequado para determinadas pessoas. Já a bicicleta, não, você consegue perceber ali o quanto você está cansado, você tem a questão do vento ali em você, você consegue pedalar, é menos cansativo do que a corrida. Entendi. Marcelo, é possível a gente deixar o corpo definido, né? Já falando dos atletas, assim, né? Deixar o corpo bem definido só com hidroginástica e alimentação, né? Eu não sei assim, como é que é essa questão do conceito de bem definido, que hoje em dia é tão difícil isso, né? Mas não seria, eu costumo brincar, assim, quando as pessoas perguntam algo disso, eu pergunto, você quer rápido ou quer devagar? Se quer rápido, é cirurgia. Se quer devagar, exercício, mas saiba que vai levar 6 meses, 7 meses, não é algo pontual que em um mês você consegue com 3 semanas. Você consegue sim emagrecer na hidroginástica, você consegue ter uma definição, seja de abdômen, seja de braço, de perna, mas é trabalho assim periodizado de semana a semana, o que vai ser feito, qual material, controle ali de intensidade, o que está sendo feito, de não faltar, ser rigoroso, ser pontual, e aí em 6 meses você consegue de forma visível ver o resultado. Tá? Isso a gente tem aí diversos estudos que mostram aí o ganho de força no meio líquido, o quanto tem de modificações, alterações fisiológicas benéficas que a hidroginástica proporciona, mas tudo isso a longo prazo. E o pessoal parou de aproveitar a jornada, né? Hoje em dia o pessoal quer tudo muito no para ontem. Verdade. A gente pode fazer exercício todos os dias na piscina? Pode, pode sim. É claro que o nosso corpo ele pede assim um dia de descanso, né? Mas diferente do fora d'água, a hidroginástica a gente não tem na água em si, né? O exercício que a gente fala assim, concêntrico e excêntrico que tem fora d'água. Então, quando eu estou fora d'água numa sala de musculação, o movimento do braço que eu faço é contra uma força de gravidade, né? Eu vou fazendo aqui esse movimento, eu estou trabalhando o bíceps concêntrico e excêntrico. Na água, não, eu trabalho contra uma força que vem de baixo para cima, só do empuxo. Então, eu faço força para baixo. Na água, eu estou trabalhando o tríceps só. Então, só de uma fase, só concêntrico, e não os dois, concêntrico e excêntrico. Por isso, por essa facilidade, eu posso trabalhar mais dias no meio líquido, porque eu não tenho um desgaste tão grande assim de lesões nas articulações, nas microfibras. Então, pode se praticar. Mas, dependendo da intensidade, todo o corpo pede momentos de descanso, dias de descanso e horas de descanso. Que é no nosso anabolismo, que é no nosso descansar, que a gente vai ter todas as treinar todos os dias e ter só 5 horas de sono, 4 horas de sono. Sono e alimentação é muito importante. Ah, quanto tempo você indica mais ou menos para a pessoa treinar, assim? Quantos dias da semana? Para quem está começando? 3 dias na semana intercalado, tipo segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, estão de bom tamanho, uma boa atividade. E a hidroginástica, ela é tipo a academia que um dia você treina braço, no outro dia você treina perna, ou em um dia você já treina tudo, como que é? Ah, legal. Então, a gente tem assim algumas partes da aula, né? Uma primeira parte dela é o ajustamento termal, onde a gente ajusta a nossa temperatura corporal com a da água. Depois a gente vai indo para outras partes. Uma das partes é trabalhar a parte aeróbica. E quase todas as aulas têm isso. Mas uma parte específica da aula, ela é organizada de acordo com o planejamento da escola de natação. Então, vamos dizer que eu tenha periodizado lá, ó,
Terça-feira vamos trabalhar membro superior. Vou fazer uma coisa bem básica. Terça-feira, membro superior. Quinta-feira, membros inferiores. Sábado vai trabalhar glúteo, abdominal e perna. Aí na outra semana, segunda-feira, vai trabalhar sistema anaeróbio. Na outro dia vai trabalhar determinados materiais. Então, é feito um planejamento do que vai ser trabalhado naquele dia ali, até porque turmas que, vamos dizer que você falte na segunda-feira e venha na terça. Você não pode realizar aquela mesma aula ali, né? Ou então você faz todos os dias na semana. Aí todo dia eu vou fazer a mesma aula. Não. Existe um planejamento, uma organização, isso fica visível em alguns estabelecimentos. Você já sabe, é uma aula de hidropower, uma aula de hidroflex, vai trabalhar mais alongamento, aqui esse horário vai trabalhar força, esse horário vai trabalhar resistência, esse horário vai trabalhar com afins, determinado material, esse vai trabalhar com esse material, vai ser uma aula de Bike Express, uma bicicleta para fazer exercícios rápidos, só 30 minutos. Então, há uma organização, e hoje em dia, com a tecnologia, você recebe isso lá pelo seu celular e você sabe, e aí pode até se organizar para aquela aula específica você ir participar. Marcelo, você pode deixar uma mensagem para quem está começando a seguir na carreira de professor de hidroginástica? Sim. O grande professor ele tem que saber se aproximar para dar confiança e se afastar para dar autonomia. Se a pessoa conseguir entender isso, o momento dele estar perto do aluno e o momento dele se afastar para que o aluno possa conseguir ter uma autonomia e caminhar sozinho, fazer exercícios sozinhos, ele vai ser um ótimo professor. Buscar esse equilíbrio entre o momento de estar perto, saber quando está perto para dar confiança e saber quando ele tem que ir se afastando, soltando mesmo. Vai, você consegue, vai, isso! E você só bater palma para ele, comemorar e ver que ele está conseguindo fazer sozinho. O grande professor precisa, a gente não quer os alunos para nós ali, a gente quer que o aluno consiga ter autonomia para onde ele chegar, ele desfrutar da piscina. Bacana. É tipo ensinar o filho a andar de bicicleta mesmo, né? Tem que ir empurrando e depois tem que deixar ir. Isso aí. E para quem está começando a praticar hidroginástica, está querendo começar, porque depois desse papo eu tenho certeza que muita gente vai querer começar a praticar. Qual dica você dá? Pequenas doses, repetidas vezes. E paciência na jornada, né? Paciência na jornada, não queira fazer tudo de uma vez, assim, vai, se puder, ir 6 vezes na semana, 5, 4, 3, vai, pouquinho, vai aumentando gradativamente. Não queira, existem locais que oferecem aulas, por exemplo, 2 horas de aula, 2 aulas seguidas, maratonas de hidroginástica com 3 horas de aulas. Aí a pessoa já vai no primeiro dia, já faz uma maratona de aula, não aguenta mais, não volta mais. E fica toda dolorida no dia seguinte. Dolorida. E se lesiona, em muitos casos. Entendi. E agora é o momento merchan, Marcelo. Pode passar aí o contato, quem quiser falar com você, como que faz? Bem, meu e-mail é professormarcelobarros@hotmail.com. Eu tenho um blog que é Água Viva, cursos de natação e hidroginástica. Esse blog tem lá palestras, cursos, seminários que são feitos gratuitos. Você entra em contato, a gente faz lá a palestra gratuita, faz lá as atividades que a sua instituição quer. A questão é divulgar essa questão de conhecimento, é dar crédito às instituições públicas que a gente está e que nós nos formamos, que a gente possa retribuir à sociedade, assim como vocês fazem um papel fantástico de estar levando informações para a sociedade, seja por meio do site, da revista. Eu muito feliz de poder contribuir com esse papel fantástico que vocês fazem. Imagina, Marcela, a gente que tem que agradecer muito para você. Muito obrigada por estar aqui também participando do podcast com a gente, pelo artigo que você escreveu. Obrigada por tudo, de coração. Legal. Podem contar comigo. Quando precisar, podem contar comigo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Então é isso, pessoal. Os contatos do Marcelo vão estar no post da Pool Life e na descrição do vídeo no YouTube.
E se você curtiu esse bate-papo muito legal, é só curtir, comentar, compartilhar, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber e para receber as notificações que a gente anda aprontando aqui. E é isso aí. Tchau, tchau.